Olá, eu sou a Cristina Grêmio, colunista da Gazeta do Povo, e nesse vídeo converso com outro colunista do jornal, o ex-coordenador da Força Tarefa da Operação Lava Jato, em Curitiba, e agora deputado federal pelo Paraná, Deltan Dallagnol, que começou a escrever para a Gazeta do Povo em novembro. Já entrevistei o colunista, né, na época recém-eleito deputado, e agora chamei para uma nova entrevista para ele falar sobre as ações que já conseguiu impetrar na primeira semana do mandato. Assista a entrevista para ver como um deputado que entende o papel de um representante do povo deve agir. Eu estou aqui então com o deputado Deltan Dallagnol, deputado pelo Paraná. Sei que ainda não se acostumou muito com essa ideia de deputado, mas já está trabalhando muito como deputado, né? Muito obrigada por aceitar essa entrevista. Eu sei que os dias estão corridos e quero justamente divulgar aqui, para quem não teve a oportunidade de ler a sua coluna desta semana na Gazeta do Povo, as ações que você, como deputado, já impetrou nesses primeiros dias de trabalho. E parabéns, né? Porque é isso que a gente espera de um representante do povo. Legal, Cristina. Obrigado. Para mim que é um prazer estar com você, estar com o público que te segue, que é engajado, como a gente precisa formar comunidades para lutar pelas causas em que a gente acredita. E essas ações do começo do mandato, e eu fiz uma por dia, bem bacana, a gente vai poder conversar sobre elas são fruto, Cristina, em grande medida do que aconteceu comigo no dia primeiro, no primeiro dia meu de posse como deputado, em que eu entrei na Câmara achando que ia ser um dia muito gostoso, de comemoração, de agradecimento, e claro que tem esse significado também, mas eu mal imaginava que no final do dia ia acabar triste, arrasado e indignado. Conta o que aconteceu ali, que eu sei que na coluna está bem escrito, mas quem não leu vai poder saber agora diretamente de você. Cristina, era um momento de celebrar o privilégio, a oportunidade de estar representando tantas pessoas que não se sentem ouvidas ou representadas no Congresso, tantas pessoas que querem ver as causas que a gente representa de justiça, de prosperidade, de cuidado com as pessoas, de combate à corrupção, representadas aqui no Congresso. E era um dia de agradecer a todas as pessoas que nos ajudaram a chegar até aqui, agradecer a Deus por essa oportunidade. E eu acordei, fui correr na esplanada, fui passou o tempo, tomei banho, fui pro plenário da Câmara para tomar posse e entrando lá eu dei de cara com o Eduardo Cunha, com o Aécio Neves, dei de cara com o próprio Beto Richa, também acusado pela Lava Jato, e ali eu tive um primeiro baque, porque uma coisa é você saber que eles estão lá, outra coisa é você estar lá e dar de cara com essas pessoas que no auge da Lava Jato a gente imaginou que esse tipo de cena não se repetiria ou não se repetiria com uma frequência, o que seria algo muito raro, porque a gente estava conseguindo separar a política uma atividade nobre, importante, mas separar o joio do trigo, a gente precisa fazer essa separação. E esse foi o primeiro impacto que eu tomei. Em seguida, teve a eleição do presidente da Câmara e do presidente do Senado. Lá do presidente da Câmara eu votei, na presidente do Senado eu acompanhei e torci, assumi posição em favor de Rogério Marinho e do Girão. O Girão abriu mão em favor do Marinho. E na Câmara assumi posição em favor de quem representava os ideais de direita, de uma economia liberal e conservadores, que têm valores cristãos, que era o Marcel Van Hatten. E o que a gente viu foi que os candidatos que ganharam foram os candidatos que se alinharam com o governo. E isso gerou uma dissonância cognitiva em mim, porque a gente elegeu um Congresso majoritariamente conservador e à direita, e o que a gente espera é que as pessoas nos representem e escolham, como representantes máximos de cada casa, pessoas alinhadas com os nossos valores e princípios, porque são essas pessoas que vão definir em grande medida o que vai e o que não vai ser votado, e que vão conseguir influenciar de modo muito significativo as votações, porque são essas pessoas, os presidentes da casa, que têm uma grande ingerência sobre quem é o titular de uma comissão, quem vai ser o relator de um projeto importante e por aí vai. Então, foi uma E eu segunda imagino se grande a frustração. frustração para quem estava acompanhando de fora, seja eleitor apenas, jornalista como eu, já foi gigantesca, porque a gente viu ali uma releitura, digamos assim, do mensalão, né? Eu disse que aquilo ali foi o mensalão 2.3, porque era uma troca de favores tão escancarada ali que era compra de votos o que aconteceu, tanto numa casa quanto na outra. Não tem outra forma de definir quem olha de fora. Eu imagino vocês que estão ali dentro tentando oferecer uma certa resistência, que é o que os eleitores esperam mesmo.
a frustração de ver 464 votos ali unindo PT, PSOL, PL, enfim, partidos de Uhum, direita, de esquerda, radicais, de centro, que for todo mundo no mesmo balaio. E lá no uhum, Senado, aquele absurdo, né? Os capangas ali do uhum. lado da urna, muito deboche, falando de bolão, enquanto estava se decidindo a eleição do único brasileiro que pode colocar em votação, por exemplo, um pedido de impeachment de ministro do STF, que decide a pauta do Senado, tantos projetos importantes parados, né? Então, realmente é muito frustrante. Mas, por outro lado, já tem realizações. Desde o primeiro Uhum. dia, como você disse, né? Na tua coluna, eu quero até dar um spoiler para quem não leu, mas ela está disponível lá para os assinantes da Gazeta do Legal. Povo. Você começa, bom, o título da coluna é Depois de apenas 2 dias já anunciaram pedido para me caçar. E você começa relatando isso, mas de uma Eu forma, de tô certa entrando no forma Guinness leve. Estou Book. entrando no livro dos recordes como deputado cuja cassação foi pedida mais rapidamente na história do Congresso Brasileiro. Eu diria que nunca antes na história desse país. Exatamente. Que Exatamente, absurdo. Cristina. Conta o que que aconteceu. É que eles me pegaram, né? Eles me descobriram cometendo um crime muito grave, que foi eu ter feito o meu trabalho e eu ter pedido a investigação da ministra do Turismo, que foi revelada pela imprensa como alguém que entregou mais de R$ 1 milhão de recursos públicos para gráficas sediadas em um frigorífico e em um coworking, e em nome de um assessor do marido dela, prefeito de Belfort Roxo, no Rio de Janeiro. Então, eu pedi investigação disso, claro que a gente não tem uma sentença condenatória, ela vai ter que ser investigada, seja para comprovar, seja para descomprovar Essa é a as famosa suspeitas Daniela do iniciais, os Vaguinho. indícios. Vaguinho é o marido dela, que Exatamente. é prefeito em Belford Roxo, na Baixada Isso. Fluminense, que teria o apoio de milicianos, né? Falaram tanto de milicianos ligados à família Bolsonaro, na época em que o presidente era Jair Bolsonaro, e já nos primeiros dias de governo surgiu essa denúncia, que, aliás, ficou abafada pelos atos de vandalismo do 8 de janeiro. Mas Uhum, estava, é sim. dia após dia, aumentando a quantidade de denúncias contra ela. O fato é que essa simples contratação de gráficas supostamente inexistentes já gera uma demanda de investigação, né? Claro, com certeza. Agora, ninguém tinha começado uma investigação, Cristina, não existia investigação. E a gente pediu a instauração de uma investigação pela instituição competente, que é o Ministério Público do Rio de Janeiro, na área eleitoral, na área criminal e na área de improbidade administrativa, que são as áreas que podem investigar e punir o eventual desvio, caso seja comprovada a suspeita que veio à tona, a hipótese que todo mundo tem em mente de que aconteceu ali um desvio significativo de recursos públicos. E eu pedi, de modo muito firme, essa investigação correta, mas assim, muito honesto, falando que era né, indícios que isso precisa ser investigado na Uhum. sexta-feira. Na sexta-feira ou na quinta-feira, no meu primeiro dia. Acho que foi na quinta, né, Cristina? Você está seguindo aí a ordem, Quarta-feira foi né? a posse, a quarta-feira foi a Isso, posse, né? isso. Aí, então, acho que Uhum. quinta-feira tem que dar uma checada aí na cronologia, mas acho que Uhum. quinta-feira eu pedi essa investigação e o partido dela anunciou, e tenho certeza que várias pessoas do próprio partido dela nem concordam com isso, anunciou que pediria a minha cassação na Câmara dos Deputados. Agora, a grande ironia disso, Cristina, é que eles pedem a investigação de quem pediu uma Denúncia de quem. investigação que Exatamente. De, de atos ilícitos, e não de quem de, praticou supostamente esses atos ilícitos. Então, o veja que Augusto gota Nunes de... o Augusto Nunes tem uma definição que eu acho, embora ela seja um tanto irônica, mas acho perfeita, que é o faroeste à brasileira. É o bandido pedindo a prisão do mocinho. É o mundo de Ou o pernas pro bandido ar. pedindo a prisão do xerife. É isso que ele fala. O bandido pedindo a prisão do Olha xerife. só. É isso mesmo. Isso ele É fala muito em a. relação ao Lava Jato. Você citou aí Eduardo Aham. Cunha, Beto Richa, Uhum. enfim, todos esses no Uhum. início. Ele falava muito em relação ao Lava Jato, mas cabe aqui, né? Aí você segue Uhum. a coluna. Bom, primeiro eu acho sensacional a forma como você coloca das tuas três razões para surpresa, né? E pontuando com a inversão completa de valores, que é essa, né? O que quer exigir o correto, que pede a investigação, é o que está sendo Uhum. agora apontado e sendo pedida a cassação, né? União Uhum. É Brasil do assim, Rio de Janeiro que tá ameaçando pedir a cassação, né? isso que anunciou que pediria numa conta oficial deles das redes sociais. E Aí tudo vou. isso, Cristina, Diga. eu fui muito impulsionado a adotar essas ações por aquilo que eu experimentei naquele primeiro dia da posse, no dia 2 de fevereiro. Eu fui muito estimulado porque eu senti tudo aquilo, vi aquilo tudo acontecendo e eu saí do plenário da Câmara
triste, com vontade de chorar, indignado. E cheguei na minha casa, cheguei no hotel onde estava minha esposa, minha mãe, as duas me viram naquele estado e a minha esposa me disse: meu amor, nunca perca a sua capacidade de ficar triste e indignado, porque é quem votou em você, quem te apoia, quem ora, quem apoia, quem doa, é isso que eles sentem. E eles querem ver que você seja a voz da indignação deles no Congresso Nacional. Nunca perca isso. Você não veio aqui por um cargo, você não veio para uma carreira política, você não veio para ser transformado pelo sistema, você veio para transformar o sistema. Então, seja a voz dessa indignação. Eu falei, tá bom, então eu vou inverter as prioridades, eu vou ser. Sim. É isso que existe em mim, é esse o desejo de estar aqui para produzir transformação, é isso que a gente sempre quis, e eu vou ser, quero ser, me coloco à disposição de ser a voz da indignação de todo mundo que é indignado com essa realidade no Congresso Nacional, e por isso eu já comecei. A partir do dia seguinte, a primeira ação, na quinta-feira, até eu estava checando agora aqui a data certinho, na quinta-feira A do eu COAF, propus né? exatamente uma mudança na medida provisória do governo Lula que quer tirar o COAF do Banco Central, onde existe independência, e colocar no Ministério da Fazenda, onde ele fica sujeito à ingerência política do Haddad. E veja como isso é importante. Quando eu pedi a investigação da Daniela do Vaguinho no dia seguinte, eu pedi, inclusive, que o Ministério Público colhesse dados do COAF. Agora, como que o COAF vai ter independência de fornecer dados da colega ministra do Haddad se tiver do, debaixo do braço dele o COAF? Então, foram E duas aqui acho que medidas. vale uma lembrança, né? Ainda na época antes de a Lava Jato ser desmontada por todos aqueles malabarismos jurídicos do STF, isso eu sei que na época vocês não podiam dizer, mas a gente denunciou muito, criticava-se demais a posição de Bolsonaro em relação a essa independência do COAF, dizendo que queria se beneficiar por supostas investigações de rachadinha do filho na Alerj, enfim, aquelas narrativas todas. E o PT fazia muito barulho defendendo a independência do COAF. Agora que a situação se inverteu, a gente vê o PT aqui querendo a todo custo jogar o COAF para baixo dos braços do Haddad. Realmente. E aí, esse teu protocolo aqui, que você foi um protocolo de uma emenda, né? A uma medida Isso, provisória do presidente exatamente. Lula. Uhum. Isso mesmo. E é Que uma a- hipocrisia, Cristiano, é o que você falou, é uma hipocrisia. O PT falava, ah, não, existiu o Lava Jato porque nós nunca tentamos interferir nas investigações. Aí vem o governo deles e eles barram a indicação para a diretoria da Polícia Rodoviária Federal de uma pessoa técnica porque ele tirou uma foto comigo da Lava Jato há não sei quantos anos num evento público que todo mundo vinha me pedir para tirar foto. E veja que qual é a razão para alguém que está no órgão técnico de polícia tem que ter alinhamento ideológico, se não for porque eles querem interferir. Então, eles Sim. começam a colocar as pessoas dele, a encher, lotear esses cargos com pessoas com o perfil ideológico deles, e de modo a permitir que exista uma ingerência política nessas posições chaves que dizem respeito, inclusive, à investigação criminal, como o COAF, Polícia Rodoviária Federal. É agora, né, ontem, acho que foi ontem, segunda-feira, no início dessa semana aí, que anunciaram que o delegado que supostamente investigou a tentativa de homicídio do então candidato Bolsonaro em 2018 assumiu agora um posto-chave também na polícia, então, no Departamento de Polícia Federal, se não me engano. Então a gente começa a ter essas suspeitas do por que não estão indicando pessoas técnicas, por que estão indicando pessoas que naquele momento não levaram a investigação a cabo. Realmente isso, e só os deputados, os representantes do povo, né, deputados e senadores, é que têm essa condição de fazer os pedidos de investigação, e como você bem disse na tua primeira resposta, precisa ser solicitado, né? Às vezes as pessoas não têm essa noção, acham que o Ministério Público vai começar uma investigação do nada, a própria polícia, Então, tem que chegar a então denúncia, né? até poderia, Ministério Público, polícia pode, mas eu entendo a situação deles se não instauraram. Veja a situação dele, é uma pessoa lá técnica que está lá num município pequeno, e é uma pessoa que está suspeita, que não só é politicamente muito relevante, mas que pode ter ligação, segundo apontado pela imprensa, com milícias. Uhum. Então, uma proatividade, nesse caso, pode ser, às vezes, retaliada de modo muito grave sobre a pessoa que instaura a investigação, sobre a família. Então, é natural até que a pessoa espere um pouco para ver se existe uma demanda externa a fim de instaurar uma investigação e apurar, seja para confirmar, seja para desconfirmar. Então, acho assim, até poderia, mas acho natural dentro do contexto que isso possa ter acontecido. Então, não faço nenhuma crítica aqui ao Ministério Público, à polícia. Eu tenho certeza que vão desempenhar e vão desempenhar corretamente seus papéis nesse caso.
Vamos acompanhar. Aí tem uma outra medida aqui: expedir um ofício para o STF pedindo que fosse retomado o julgamento de habeas corpus que suspendeu a condenação, de forma provisória, né, a condenação criminal do ministro da Integração, Valdez Góes, por desvio de dinheiro emitida pelo STJ, Superior Tribunal de Justiça. Explica um pouco o que é isso aqui, que parece muito técnico, mas nem é, né? Já deveria ter sido julgado isso aqui. Cristina, esse é um absurdo absurdo. Você colocaria alguém condenado por desvio de dinheiro para exercer qualquer função de administração numa empresa tua, para cuidar dos seus recursos? Pois é, o Lula escolheu alguém condenado criminalmente por peculato, por desvio de dinheiro, para estar chefiando o ministério. Essa é a realidade. Foi um ministro, Valdez Góes, condenado por peculato, por desvio de dinheiro, foi escolhido para ser ministro de Integração e Desenvolvimento Nacional, um ministério super importante, que tem lá estatais que gerenciam recursos por todo o país, que aplicam recursos daquela Codevasf, que é do Vale do São Francisco, que atinge mais metade dos municípios brasileiros, E que, se que não me aplica engano, entrou recursos. na negociação da reeleição de Arthur Lira na Câmara. Estavam falando de Codevasf isso aí. Tinha gente querendo cargo aí para poder dar voto para Arthur Lira. Enfim, tem muita coisa aí para ser investigada mesmo. Cristina, você vai se surpreender mais, até porque o que acontece no Brasil é que as pessoas elegem deputados e senadores que levem recursos para os seus municípios. E uma vez chegando aqui no Congresso, eles têm essa missão. E como é que eles vão levar recursos para os seus municípios extra, verbas extraordinárias? Se alinhando com o governo, que aqui tem a chave do cofre. Então você vai ver muita gente do PL, muita gente que se elegeu, tirando foto do lado do Bolsonaro, votando junto com o governo Lula. Então, existe um fisiologismo crônico no nosso sistema, que não é o modo desejável, mas é o modo em que os políticos são recompensados por meio de votos depois nas urnas. Então, é um sistema que não funciona bem. Agora, voltando para o caso do Valdez Góes, então ele foi condenado por desvio de dinheiro, aí ele Só recorreu com uma habeas parte, corpus ao Supremo. 6 anos e 9 meses de condenação de reclusão por peculato e ainda o ressarcimento de 6 milhões de reais aos cofres públicos foi a condenação que ele levou. Exatamente. Ele entrou com habeas corpus, foi ao STF, o ministro Dias Toffoli deu uma liminar suspendendo a condenação. Esse caso foi a julgamento um tempo depois, o ministro Barroso levou o caso, votando pela condenação e que se derrubasse aquele habeas corpus, votando que fosse mantida a condenação, que não fosse suspenso o caso, e o ministro Alexandre de Moraes pediu vista. Mas isso aconteceu em 2021. E aí, em dezembro de 2022, veio uma mudança do regimento interno do Supremo Tribunal Federal que determinou que os pedidos de vista devem ser retornados após decorridos 90 dias. Estabeleceu um limite, disse, ó, se não devolver esse caso, os casos todos em que houve pedido de vista vão voltar automaticamente para a pauta de julgamento para serem julgados. Ou seja, aconteceu em dezembro, tem até março para esse caso ser devolvido, senão deve ser automaticamente julgado. E a gente fez esse pedido muito educado para o ministro Alexandre de Moraes, sabendo que tem múltiplas atribuições, mas reconhecendo também a relevância da gente ter uma sedimentação desse caso, porque se o ministro Valdez Góes tiver uma condenação transitada em julgado por improbidade, não suspensa, uma condenação vigente para o órgão colegiado, nós vamos pedir, se necessário, judicialmente, que ele seja afastado. Aliás, o Lula já devia ter feito isso se ele cumprisse a palavra dele, porque no começo do ano, e não sou eu dizendo, é ele prometendo, tem ele um vídeo, um momento dele gravado com os ministros, em que ele coloca que pessoas descobertas em irregularidades, né, vão ser afastadas de modo muito educado, vai se pedir para que essas pessoas se retirem. Mas não é o que está acontecendo. A imprensa toda trouxe à tona o caso da ministra do Turismo, tem esse caso do Valdez Góes, tem suspeitas que vieram à tona também no caso do ministro das Comunicações, e o Lula até agora não fez absolutamente nada. Qualquer sistema, qualquer empresa que adote mecanismo de governança teria afastado as pessoas. Você não precisa de uma prova plena, você precisa de uma condenação transitada em O julgado. próprio ministro da Então, existe Justiça, né, que teria recebido informações privilegiadas, aliás, alertas, não é informações privilegiadas, alertas do risco de invasão de prédios oficiais. públicos, né, com antecedência e nada fez. Então, realmente tem muita coisa ali. E aí, se Alexandre de Moraes não responder ao seu pedido até o início de março, aí, quando completam os 90 dias dessa nova decisão do STF, iria para o pleno julgar, para o plenário todo julgar.
Deveria ir. Se não for, é o caso de alguém eventualmente provocar, mas a gente vai aguardar na confiança de que esse caso vai ser retornado a julgamento para que possa receber um provimento definitivo, né? E recebendo na linha do que já votou o ministro Barroso, na linha do que decidiu a CJ, é um ministro que, no nosso entendimento, não tem condições de estar gerenciando recursos públicos. É mais um para a gente ficar de olho, porque realmente talvez, apesar dos outros casos gravíssimos, esse seja o primeiro ministro do governo Lula a ser afastado por, enfim, impossibilidade legal de estar num cargo público. Aí E, Cristina, não é vocês. só isso, né? Mais de metade dos ministros foram investigados ou tem processos, ou nesse caso, como nesse caso, até uma condenação. Então, mostra um descaso absoluto, porque se você quer um governo que imagina a tua empresa, você contrataria metade dos diretores que foram investigados? Claro que não, lógico que não, porque ainda que nem todos os casos gerem uma condenação transitada e julgada, é uma questão de probabilidade, se metade Sim. geral, se metade aconteceram os fatos, você tem ali uma metade, né, dessa porção de investigados, você tem ali uma parcela dessas pessoas que praticou e pode praticar de novo. Então é uma questão de governança, de cautela, de zelo, de cuidado com a coisa pública, mas Lula mostrou que não tem esse cuidado, talvez até porque ele tenha perdido a vergonha pelo fato de que ele foi condenado em 3 instâncias e mesmo depois de condenado, ele conseguiu ser eleito e se perdeu a vergonha. E esse é um problema muito grande que a gente tem simbólico no Brasil. A gente tem um presidente da República condenado em 3 instâncias por corrupção, e não só isso. E ontem eu estava vendo uma coisa muito interessante, Cristina, não sei se chamou a sua atenção, mas o José Dirceu foi ao evento do PT, de comemoração de aniversário do PT, e ele foi aclamado. Cristina, ele foi condenado por corrupção. E Vai hoje contra a ele gente vê vários os jornais processos. dizendo que a pena da Lava Jato foi reduzida pela metade para ele, né? Uma das penas, mas tem várias, tem várias. Ele é uma pessoa que ninguém questionou que existiam provas para condenar, diferente do Lula, que falam que não tem provas. Aí você fica se perguntando se é um cara em relação ao qual tem provas, os caras aclamam ele como um ídolo, será que eles estão efetivamente preocupados com a corrupção? Não, Será que quando obviamente que eles não olham para o estão. caso Lula, será que eles estão preocupados com a corrupção ou tudo foi um grande discurso que eles usaram, uma grande narrativa para proteger e para dar uma justificativa pública e proteger o símbolo deles? Se em relação a Dirceu, que ninguém alega, eles têm preocupação zero com isso. Você acha que eles têm em relação ao Lula? A minha leitura é que dentro de uma parte da esquerda, Cristiano, eles veem a corrupção como justificável. Ah, mas eles vêm, E né? a gente Aí a foi tendo gente volta lá, experiências que não, nos não mostraram vou me isso ao longo da alongar, até história. porque o tempo já está passando. Como é que tá teu horário? Vai me controlando aí, hein? Porque Boa, eu, por joia. mim, aqui Então, eu fico eu conversando. tenho que eu preciso, ó, todo dia eu tô fazendo uma ação aqui, até a gente tá conversando sobre isso, todo dia a gente Uhum. tá mandando uma flechada, todo Ainda dia. tem, E ainda e a tem ação nossa para de hoje fazer. ainda tem que fechar aqui, exato, o pessoal tá Mas, todo mas esperando aqui, tá todo mundo rapidamente, trabalhando, agora tá a tarde, gente, mas se a gente estamos for aqui. voltar atrás no que eles consideram passível o que eles consideram aceitável, digamos assim, a gente volta lá no caso Celso Daniel, teria muita coisa para discutir, né? Mas aí, seguindo na tua listinha aqui, bom, se não acham um absurdo aplaudir Zé Dirceu, se não acham um absurdo que um político condenado no STJ esteja no cargo de ministro, imagino que eles não achem o que você achou aqui absurdo, que tem um nomeado para a presidência da Petrobras alguém que tem conflito de interesses porque tem ligação com empresas que atuam no setor de óleo, gás e petróleo. E aí, só para reforçar, antes de você explicar o que foi essa medida aqui, no governo Bolsonaro teve o caso de um indicado à presidência da Petrobras que ele próprio declarou: eu tenho conflito de interesse, eu prefiro continuar com a minha empresa e declino desse convite. Agradeço, mas declino. Aqui não, não só o Jean Paul Prates não declinou, como Lula foi lá, insistiu, fez todo o lobby e ele acabou indicado para a presidência da Petrobras, né? O que é a ação que você pede aqui agora? Tem uma lei que regulamenta conflito de interesse e fala que alguém não pode assumir uma presidência de uma estatal quando você tem interesses contrapostos. Quando ele auxilia a coisa pública, ele pode tomar decisões que impactam de modo significativo os interesses privados dele. E ele era sócio até agora, até recentemente, era sócio de várias empresas que atuam, algumas empresas que atuam nessa área de óleo, gás e petróleo. E ele até se afastou, mas é uma situação que precisa vir a público, uma análise de, tá bom, mas espera aí, se afastou realmente, ele não é sócio das mesmas pessoas em outras empresas, precisa ter uma análise mais abrangente e, considerando essa proximidade e a não existência de uma quarentena,
quais são as medidas e cautelas que devem ser adotadas, sobre que áreas que trabalhava a empresa dele, qual a relação das empresas dele com a Petrobras, em que matérias que ele não pode entrar, caso se justifique a nomeação dele, em que matérias que ele não pode entrar para não existir um risco por interesse público. Isso precisa ser analisado, precisa ser colocado no papel. A CGU tem essa atribuição, a gente demandou a Controladoria Geral da União para fazer essa análise a fim de proteger, tutelar o interesse público. E a análise pode vir dizendo que existe sim conflito de interesses, que ele não pode assumir, ou pode vir dizendo que existe um conflito, um potencial conflito de interesses e por conta disso ele não vai atuar em determinadas áreas. O que a gente quer, em última análise, não está questionando aqui a pessoa do Prates, não está atacando nenhuma pessoa. O que a gente quer é simplesmente proteger o interesse público brasileiro, a Petrobras, a mais simbólica estatal brasileira, com valor de E que centenas as leis de sejam bilhões de reais no respeitadas, né? mercado. Exato, Cristina, exato. Esse é o caminho. Aí, seguindo aqui, bom, esse pedido foi para a Controladoria Geral da União, né, em relação ao presidente da Petrobras, mas tem um outro pedido à CGU e também ao Tribunal de Contas da União, junto com outros deputados, né, vamos deixar claro isso também, não foi uma ação sozinha sua, mas a apuração de possível ilegalidade na compra de 11 móveis de luxo para o palácio, né, residencial do presidente, R$ 379 mil, correspondente a 34 mil por móvel, em média. Até comentei isso num jornal em que eu participava. Sem Quem é que licitação. compra uma geladeira, uma mesa, um fogão, o que quer que seja, uma cama por R$ 34 mil sem licitação? E foram 11 móveis comprados sem licitação e sem nenhuma explicação plausível, porque a nota que oficialmente a assessoria divulgou é que tinham que tornar habitável o palácio, mas ele estava habitado até 31 de dezembro por outra família. Não pode essa família agora assumir, precisa gastar tanto assim? Exatamente, esse é o ponto. E se eles não adotaram a licitação, tem um procedimento formal, que a gente chama procedimento formal de dispensa de licitação. A gente precisa conhecer qual é a razão, aonde foram colocados esses móveis. Porque se estava lá sem cama, claro que precisa comprar uma cama. E a gente consultou um preço de uma cama aí, normal, né? Uma cama em lojas da internet, cama com estofado, com cabeceira. O valor de uma cama aí com esse valor que foi usado aqui, você compraria mais de 300 camas. Mais de 300 camas. Agora, se eles compraram uma cama, é aceitável que tenham comprado cama. Agora, não é uma cama de luxo, a lei de licitações veda a cama de luxo, veda itens de luxo. Qual é a justificativa? Isso contraria ou não contraria a lei? E mais, e se eles compraram um abajur? Não dava para esperar, não dava para fazer licitação para o abajur? Um abajur é algo que caracteriza a emergência, urgência, a ponto de dispensar a licitação? É claro que não. Então, a gente precisa entender quais são os móveis, para onde que eles foram destinados, onde eles foram alocados, e se são não itens de luxo, como parecem ser. Porque, de novo, a lei de licitações veda itens de luxo e veda que você não faça a licitação, a não ser que exista uma emergência, uma calamidade, o que aparentemente não me parece que seja o caso, mas é claro que a gente quer conhecer o procedimento, porque não foi feito com a devida transparência, não é público, a gente não sabe quais são os itens e onde foram alocados. Bom, esperamos Mas vamos descobrir, vamos apurar. Que CGU e TCU sejam rápidos nessa investigação. E aqui, por fim, é um pedido de instalação de uma comissão especial para discutir a PEC da prisão após condenação em segunda instância. Sai essa comissão? Não sai? Já foi entregue o pedido, né? Foi entregue. Toda a PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição, tem que passar por uma comissão especial que debate especificamente aquela PEC. E ela precisa ser instalada e ter um parecer para que essa PEC possa ir ser votada em plenário. Então, a gente pediu essa instalação e a gente pediu no mesmo dia em que Sérgio Cabral foi solto, o que é um símbolo da impunidade decorrente da falta de prisão em segunda instância. Porque se tivesse, ele ia seguir preso. Ele só não está preso porque não tem condenação transitada de julgado. E, gente, olha, é um absurdo. A gente acusou ele lá desde e 2015, tem 2016. 425 anos de condenação. Eu chequei lá em 23 processos. Então, ele é realmente um ícone da Lava Jato, né? É um absurdo do absurdo do absurdo, e ele segue recorrendo infinitos recursos, infinitas instâncias do Brasil, não acaba mais, não acaba mais, não existe. E isso que o caso dele, porque ele respondeu preso a maior parte do tempo, tem prioridade por lei sobre todos os outros casos. Então, se num caso dele, que tinha prioridade sobre todos os casos, não acabou ainda, e a gente está falando da Lava Jato de 2015, vamos dizer aí, 8 anos depois não acabou, imagina os outros casos normais, Cristina. Quando que as pessoas vão presas no Brasil por esse tipo de crime? É nunca. É nunca. Mas a gente fez mais, tem coisa que não está no meu artigo aí, viu? Ontem a gente propôs uma outra proposta muito importante, que foi uma proposta de emenda constitucional, emenda à Constituição, para acabar com
a impunidade natalina. Todo final de ano, Os o indultos. presidente faz um decreto de indulto natalino. E o presidente Lula e Dilma sempre fizeram decretos em que eles perdoavam. Se você não está sentado, senta aí para você escutar. Eu Eles lembro do José perdoavam. Dirceu. O José Dirceu eu lembro. Eles perdoavam mais de desculpa, perdoavam exatamente 2/3 da pena de quem praticou crimes como homicídio e roubo e recebeu uma pena de até 8 anos de prisão. É bem comum que a pena nesses crimes fique próxima da mínima. Vários casos vão se enquadrar nesses parâmetros e eles perdoaram 2/3 da pena. E aí, no ano seguinte, ia perdoar mais ainda a pena, porque todo ano vinha indulto e aplicava sucessivamente. Sente ainda, porque você vai ouvir agora que, nos casos de crimes como estelionato, como furto, eles perdoaram 2/3 da pena de quem foi condenado até 12 anos de prisão. E no ano seguinte, perdoava outros 2/3. Você vai reduzindo, e chega uma hora que vira pó. No mensalão, os É. condenados a 8 anos de prisão, que estavam no centro de esquema, 2 anos depois estavam completamente perdoados, Não tem indultados dúvida nenhuma completamente. que o Brasil é o país da criminalidade altíssima, como é. Acho que nenhum país do mundo tem esses índices, nem países em guerra tem a quantidade de mortos, mortes violentas que nós temos, né? Assassinatos, latrocínios. Mas é porque é o país da impunidade, isso não há dúvidas. Muitas outras leis precisam vir, mas essa realmente é bem importante, então já está protocolado também. A gente protocolou. E o que que a gente propôs? A gente propôs. Ah, e tem mais uma ainda. Eu falei para sentar, mas agora deita, porque senão você vai sentar, você vai cair deitado. Vai cair Cadeira vai deitado de quebrar. dessa. Decreto de 2015 de Dilma, decreto, salvo engano, de Lula de 2010 também. Perdoava, sabe quanto por cento da pena dos corruptos condenados a qualquer pena? Noventa por Mais cento. de, mais de 80%, 83%, 5/6 da pena. Isso Cristina, tudo eles fazem para é, ficar naquele. Bom, também tem isso, né? As progressões de regime e tal. A condenação fica tão pequena que não é mais passível de prisão. Aí ele responde em liberdade. exato, claro, com certeza. E ainda mais porque isso pode aplicar um ano depois do outro. Então a gente estava fazendo a conta, se você foi condenado a 400 anos de Sérgio prisão, Cabral. Sérgio Cabral, 400 anos, 4 anos depois acabou tua pena. 4 anos depois você está condenado, sei lá, um ano de prisão, porque pense, 400. Aí você perdoa 80%, sobra quanto? 80. Aí você perdoa de novo 80% de 80. Sobra quanto? É, 80% de 80 Sobre vai sobrar a. 20. Aí você perdoa 80% de novo de 20. Sobra Nada, né? 4. No Daqui a próximo pouco você nós perdoa somos mais 80% de criminosos 4. do que os criminosos soltos. Isso é ridículo. Em 4, É 5 anos demais. Não, acaba a pena de 200 e anos. A gente pena é uma presa, ficção. e gente presa por suposto crime de opinião, né? O Brasil realmente está virado do avesso. Deltan, muito obrigado pela Exatamente. entrevista. Faço votos de sucesso aí no seu trabalho. Não perca a sua capacidade de se indignar. E eu só queria A gente. terminar essa entrevista aqui dizendo que esta coluna de Deltan Dallagnol, que agora é colunista aqui da Gazeta do Povo, teve, por enquanto, 342 comentários. Eu vou te dizer que eu só lembro de uma reação, e se a gente for ler, a imensa maioria aqui te apoiando, agradecendo, nem sou teu eleitor, mas é isso que eu espero de um representante, muito obrigada, enfim, eu li alguns dos comentários, eu só lembro de uma reação assim, rápida, acachapante por parte dos assinantes, quando a Gazeta do Povo sofreu ataque da milícia digital Sleeping Giants, tentando asfixiar financeiramente a Gazeta, porque estava exigindo a demissão de um colunista e a Gazeta recusou-se. E Uhum. efetivamente, alguns anunciantes se foram, e aí a Gazeta fez um editorial grande explicando por que defende a liberdade de expressão, por que defendia que ninguém pode interferir nas decisões empresariais de um grupo particular, enfim. E aí os assinantes, obviamente, responderam em massa. Foi a única vez, isso já tem 2 anos, foi no início da pandemia, que eu lembro de ter Uhum. visto algo com tanta reação assim. Então, segue nesse Olha só. caminho que a resposta está aí. Legal. E se vocês querem saber mais, e tem mais, tem coisa que eu fiz sexta que eu não voltei, e tem coisa que eu estou fazendo hoje e amanhã. Se vocês querem saber mais, me segue lá, entra na Gazeta do Povo, assina se você não é assinante. Eu assino, eu estou recomendando isso não porque eu estou escrevendo agora na Gazeta, eu já assino a Gazeta faz anos. A Gazeta é o quarto veículo de assinaturas digitais do país, é um dos maiores veículos do país, e é o único veículo
que tem o perfil, o único dos grandes veículos, tem o perfil de direita liberal na economia e conservador nos costumes. É isso aí, obrigada Deltan pela entrevista e reforço o convite para você que está nos assistindo, caso ainda não seja assinante da Gazeta do Povo, aponte a câmera do celular ou clique no link na descrição desse vídeo e aproveite a promoção para novos assinantes. Sendo assinante da Gazeta do Povo, você ajuda a patrocinar um jornalismo único no Brasil, como disse o próprio deputado aí no finzinho da entrevista. Eu, Deltan Dallagnol e vários outros colunistas produzindo material exclusivo para os assinantes, te esperamos lá na Gazeta.